Uma coisa que admiro são os fotógrafos viajantes, fotógrafos e jornalistas, né? Às vezes fotógrafo de guerra, jornalista de guerra, ou as pessoas que rodam o mundo buscando notícias. Uma coisa particular nisso é o relacionamento com as mídias, com as agências, com quem você vai vender esse material. Para mim, a parte da viagem é a parte prazerosa da aventura, né? É uma parte que eu já fiz como mochileiro algumas vezes na vida, mas essa parte de você fazer essa ponte entre o material que você vai colhendo e a pessoa que vai comprar esse material é sempre desafiadora. Existe o desafio óbvio de você descobrir nesses caminhos as notícias que são importantes para as pessoas que vão comprar e obviamente para as pessoas que vão ler esses lugares que vão comprar, né? Então isso exige técnica, treino, você saber o que é uma notícia, né? O que importa. Que história vale ser contada, que história não vale ser contada. Quando eu fui para a África, foi uma dessas vezes que eu mochilei, eu fiquei um pouco mais de um ano no sul da África, rodando 9 países. Ao total, rodei 9 países. E quando eu fui, eu já era formado em jornalismo, já há uns 2 anos mais ou menos, eu já era formado. Tinha trabalhado com jornalismo durante toda a faculdade, um pouco depois. Mas fui sem nenhum planejamento muito estruturado, que foi uma viagem que surgiu de última hora, assim, foi um convite de um amigo de última hora, ia rolar uma carona num veleiro do Rio de Janeiro para a Cidade do Cabo e eu estava sem trabalhar na época, eu já tinha me formado, eu falei, vamos embora. Eu gostava dessas aventuras, sem muito planejamento de quanto tempo eu ficaria na África. Então eu não fiz contatos com as mídias, me planejei exatamente para quem eu poderia vender matéria, mas quando eu fui eu fiquei pensando nessa possibilidade de eventualmente lá poder me sustentar com algo nesse sentido, de estar vendendo as matérias e como uma forma de poder conhecer lugares, conhecer histórias, contar histórias que eu sempre gostei e me sustentar, né? E receber por esse trabalho que é super importante. E outro detalhe que na época que eu fui ainda o digital estava bem engatinhando, assim, os jornais não usavam de nenhuma forma, né? Os jornais até começaram a usar quando o digital ainda era muito inicial, né? Quando as câmeras tinham 2 megapixels de resolução, né? Os sensores. Mas nessa época que eu fui para a África, nem isso tinha. Era bem... Eu acho que meu amigo já tinha uma câmerazinha digital de cartão, que era um cartão 3,5, assim, que era um cartãozinho que colocava e fotografava com uma qualidade bem ruim. Então eu fui com a minha câmera de filmes, que era essa daqui exatamente, e com, sei lá, 50 rolos de filme, fui sem muito dinheiro, tudo era caro, assim, né, revelar, tal. Então a estrutura para você, ainda mais sem os contatos certos e tal, tipo, de revelar o filme, conseguir o contato de alguém que pudesse comprar essas matérias, essas histórias e você mandar por correio um negativo, era uma estrutura bem complexa, né? Que você tinha que estar muito azeitado ali, porque é diferente de você mandar uma foto por e-mail e ver se a pessoa gosta, um texto. Por mais que exista uma dificuldade, eu acho que a comunicação mais moderna de hoje, obviamente, facilita esse processo. Mas não deixa de ser desafiador o que é mais importante nisso tudo que eu estou falando, que é os contatos, de você ter os contatos, fazer uma rede. E, obviamente, com as mídias em grande transformação, hoje em dia, talvez existe também um outro tipo de desafio, que é menos revistas, menos lugares para produzir, para publicar. E talvez existam outras formas também de se construir essas viagens, que hoje em dia você vê pessoas que são muito bem-sucedidas viajando e publicando coisas no YouTube, como youtuber ou instagrammer, ou tipo essas pessoas que usam as redes sociais para publicar suas viagens e acabam
conquistando muitos seguidores e se sustentando dessa forma, conseguindo patrocínios, pessoas que querem vender a marca, um hotel, uma pousada, que você fale sobre um produto. Então se construiu outras formas. E como sempre, desde aquela época, é concorrido, nem se todo mundo consegue, né? Existe uma limitação, assim. E existe um processo de crescimento que precisa de insistência e trabalho. E lá na África eu não consegui vender matéria, apesar da ideia de vender matéria, enquanto eu estava lá e tanto inserido numa série de coisas que aconteciam. Trabalhei com turismo, fiz trabalho voluntário, trabalhei num evento de música, trabalhei em fazenda, em troca de lugar para ficar. Fui inventando umas histórias para me sustentar e para ter experiências também ao mesmo tempo. E sempre fotografando, escrevendo meu diário, que é um exercício super legal, né? Então na viagem, assim, eu levei isso muito. Era minha terapia e era um processo jornalístico muito interessante, que eu escrevia meu diário realmente diariamente. Então foi um processo muito legal e que me ajudou a ter um material bastante legal assim no fim da viagem, mas durante a viagem eu não tinha esses contatos para vender. Então o máximo que eu fiz durante a viagem foi conseguir vender uma matéria para um jornal de Moçambique, que eu estava em Moçambique numa parte da viagem. E eu descobri um pequeno jornal, pequenininho assim, que era ele acontecia numa sala de um prédio antigo ali no centro de Maputo. De alguma forma eu descobri aquele contato, fui atrás, entrei num prédio, assim, numas escadarias com as portas fechadas com grade, era meio doido assim o cenário, assim, eu falei, nossa, será que eu estou no lugar certo? Mas cheguei lá e consegui vender umas 2, 3 matérias de texto só, né? Não tinha foto. Era tipo um jornal distribuído por fax, eu acho. Era um jornal pequeno, que era tipo eles tinham um mail list, uma série de clientes que eles mandavam os jornais diretamente. Não sei se era por fax. Então era um jornal pequeno. Tem um nome para isso, agora me fugiu. E eu escrevi alguns textos, assim, escrevi sobre o meu trabalho com deficientes mentais e físicos que eu fiz na África, e fiz algumas histórias. Foi legal, assim, ganhei um trocado, assim, mas foi muito interessante pela experiência, né, e pela ideia de ter publicado num jornal de Moçambique, que dava também para escrever em português, que é a língua que eu tenho domínio, assim. Ou um pouco mais de domínio comparado com o inglês, que é o resto ali, né, do país. E eu acabei conseguindo publicar algumas coisas quando eu voltei, porque daí é um pouco mais fácil, assim. E ainda na época existia mais revistas ligadas à viagem e tal. E era um caminho, assim, para mim. Eu que gostava de viajar, eram as revistas que eu admirava muito, né? Em primeiro lugar, National Geographic, que eu nunca cheguei a publicar, mas tinha Caminhos da Terra na época, da editora Peixes, tinha a Próxima Viagem, a Viagem Turismo, e daí nessas revistas eu consegui publicar. Na Próxima Viagem eu não tenho certeza, mas eu publiquei algumas fotos na Viagem Turismo, numa viagem que eu fiz pela América do Sul, outra viagem que eu mochilei bastante. E da África daí eu vendi fotos com matéria, assim, a matéria completa, né? Eu vendi para Caminhos da Terra, uma matéria sobre Lesoto, que foi um país que eu adorei visitar, que é no meio da África do Sul, que foi uma matéria grande, né? A Terra sempre dava matérias grandes com várias fotos, então foi super legal, assim. E era uma revista que eu admirava bastante, assim. E vendi uma matéria para Horizonte Geográfico, que era mesmo estilo, assim, que daí foi até uma matéria de capa e teve também bastante espaço sobre a Namíbia, falando sobre o país como um todo, assim, que foi bastante interessante, assim, desafiador até como escrever isso, da onde tirar todas aquelas informações. Então teve uma série de desafios, mas foi legal de ver publicado e mas realmente esse contato, assim, eu acho que é um exercício bastante legal de fazer, assim. E se você quer viajar trabalhando como jornalista ou fotógrafo, daí é um exercício realmente
eu acho que exige tempo, né? Você tem que se disponibilizar com tempo para criar as relações, ou então se for alguma coisa mais ligada com Instagram, YouTube, existe tempo para você construir um público, né? Porque daí isso tudo depende de público. Quanto mais público você tiver, obviamente isso vai te gerando mais oportunidades. Você vai começar a ser convidado para os lugares e tal, e daí muda a relação da história da coisa. Teve um último caso que eu lembro, assim, que eu consegui vender uma matéria viajando, assim, que foi quando eu fui trabalhar lavando carros na Flórida. Eu fiquei 5 meses trabalhando num car wash na Flórida, que eu queria juntar um dinheiro. Na verdade, interessante que era a época que eu estava começando a fotografar e que daí decidi que eu queria ser fotógrafo mesmo. Não estava começando a fotografar, eu já fotografava, inclusive já tinha ido para a África. Mas foi um momento que eu falei, eu vou comprar meu equipamento digital, quando eu estava pegando um pouco mais forte essa coisa de equipamento digital. E eu falei, então eu vou trabalhar minha irmã morava lá, falei, eu vou trabalhar na Flórida, eu vou morar um tempo lá, vou comprar um laptop, um computador, uma câmera E foi legal que eu escrevi uma matéria que entrou na Carta Capital, que era tinha uma parte no começo da revista que chamava Brasilianas, eu acho, que eram histórias, assim, né, de pessoas sobre o Brasil, pessoas que contavam suas histórias e tal. Era um espaço legal, de uma página dupla da revista, com várias fotinhos, assim. E eu fiz uma contando da minha experiência na Flórida, com várias fotinhos, contando da minha experiência lá com as pessoas que eu interagia ali, que eram pessoas que todas tinham cruzado a fronteira do México para estar lá trabalhando, todas latinas, pessoas de diferentes lugares, e contei aquela experiência com algumas fotinhos que eu fiz ali nas nossas interações, fotos bem sem muitas pretensões artísticas, assim. Mas foi incrível o espaço, adorei, assim. E saiu daí, eles até mudaram o nome na revista, eles mudaram o nome para Americanas, alguma coisa assim. Tipo, em vez de Brasilianas, ficou Americanas, né, porque era nos Estados Unidos. E foi uma matéria que eu gostei de publicar, que foi assim, dessa forma, nesses pequenos relacionamentos. Então, tipo, se você não tem uma pretensão necessariamente de se sustentar com aquilo, sempre uma experiência muito gratificante de você ver uma história publicada, algum lugar que você foi, você às vezes ganha um dinheiro extra, né? Eles te pagam alguma coisa. Então, é muito bacana, é realmente uma coisa que eu admiro e que foi o começo da minha história aí no jornalismo, na fotografia, essa busca de viajar e contar histórias, né? Que é uma forma, é uma imagem bonita do jornalismo e da fotografia, né? Que passa por pessoas como Cartier-Bresson, por exemplo, Sebastião Salgado e tantos outros, né? É isso, um abraço para vocês, tchau, tchau.